A noite caía sobre o emirado como um véu pesado de seda preta, e o sheik bilionário Reza Al-Nassir sentia o vazio voraz que o luxo não preenchia. Entre os corredores dourados de seu palácio, o silêncio era um inimigo parecido com o deserto lá fora, vasto, frio e interminável. Nunca imaginara que uma simples refeição na casa da serva pudesse virar seu mundo de cabeça para baixo. Mas a curiosidade, esse sentimento raro para quem tudo tem, agora lhe sussurrava para aceitar o inesperado. O palácio refletia seu poder. Reluzentes lustres de cristal, tapetes persas com desenhos que pareciam bordados por estrelas, e paredes revestidas de ouro puro que brilhavam sob a luz vibrante das tochas. Contudo, a poucos quilômetros dali, a casa de Samira se ergueu na humildade das paredes de barro e do teto encoberto por palha seca, onde o aroma de especiarias simples tomava o ar e o crepitar do fogo se misturava ao silêncio da noite. Reza caminhava lentamente pelo estreito corredor de Samira, admirando o contraste brutal entre seus mundos. Ela, com olhos cheios de firmeza e um sorriso tímido, carregava uma dignidade que não cabia na pequena moradia. Sua força morava na simplicidade e no coração que pulsava em cada gesto. Ele, acostumado a comandar exércitos e negócios bilionários, sentia-se estranho, quase perdido, envolto pela fragrância das ervas que ela cuidadosamente preparara. Um misto de respeito e fascinação nascia silencioso entre eles. O convite de Samira fora inesperado. Um convite simples, quase tímido, para um jantar modesto, mas corajoso. Reza, surpresa, sentiu um calor desconhecido no peito. Ao entrar naquele espaço singelo onde sua serva a cada dia escondia batalhas e sorrisos que ele nunca vira, aceitar significava abrir mão de seu orgulho esmagador, mesmo que por algumas horas, e permitir que os muros dourados de seu palácio se misturassem com a alma daquela mulher. Durante a refeição, a tensão entre ambos era palpável, mas não hostil. Era uma dança silenciosa de olhares, de palavras não ditas que carregavam significados profundos. O sheik, embora gigante em riqueza e influência, revelava uma vulnerabilidade velada, enquanto Samira mantinha uma postura firme, desafiando o destino com uma força quase silenciosa, que parecia dizer: nunca subestime o que vive no coração de alguém. Por trás do aroma do pão fresco e do sabor humilde do prato, crescia algo mais, uma conexão inédita, carregada de esperança e receio. A surpresa de Reza veio junto com uma notícia quase cruel. Samira, com um brilho nos olhos e a voz trêmula, confessou que usara suas próprias economias, aquelas poucas moedas que economizara com esforço imenso, para comprar os ingredientes do jantar. Cada centavo sacrificado por coragem e um desejo genuíno de lhe mostrar quem era de verdade, não a serva que o acompanhava todos os dias, mas a mulher lutadora por trás da simplicidade. O choque tomava-lhe o peito, e uma emoção bruta, mistura de admiração e culpa, apertava sua garganta, abrindo uma nova porta no palácio fechado de seu coração. E antes que os mistérios desta noite se revelem por completo, confirme já se você faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos segredos e sentimentos ainda vão atravessar os corredores deste palácio e o coração desse sheik bilionário. Deixe seu like se essa jornada já mexeu com você. Me conte nos comentários. Você acha que esse jantar vai transformar o destino deles? Sua paixão por estas histórias nos guia. Obrigado por estar aqui conosco.
Reza ainda sentava à mesa modesta da casa de Samira, o sabor simples da comida pairando em sua memória como uma promessa não dita. Cada pedaço daquela refeição trazia consigo não só o esforço dela, mas um universo oculto que ele jamais havia ousado imaginar existir tão perto de seu palácio dourado. O silêncio entre eles era, ao mesmo tempo, um espaço tênue e vital, onde palavras hesitantes flutuavam, pesadas demais para serem pronunciadas. Samira alinhava com delicadeza os pratos já bacios, seus olhos baixos, mas o brilho na alma dela denunciava uma determinação sutil, quase silenciosa. Reza percebeu como cada gesto carregava um discurso de resistência, a força de quem nunca se deixa esmagar pelo peso do próprio destino. Ele viu naquele gesto uma coragem tão rara quanto a mais preciosa das pedras do deserto. O ar estava impregnado de uma mistura única, o perfume forte do incenso barato que ela acendera na esquina da sala, entrelaçado ao aroma sutil do pão recém-assado. A fragilidade daquele ambiente simples contrastava violentamente com as sombras de seu próprio mundo, onde o poder fora construído sobre desejos infinitos e ambições inabaláveis. Você não precisava fazer tanto esforço, disse ele finalmente, quebrando o silêncio que os envolvia como um véu. Samira levantou o olhar, e seus olhos, tão castanhos quanto a terra sob o sol do meio-dia, encontraram os dele com uma firmeza quase desarmante. Eu quis. O tom de sua voz revelou tudo o que as palavras não podiam conter. Orgulho, desafio e uma verdade crua que atravessava o orgulho de Reza como uma lâmina afiada. Ela tinha medo, sim, do que aquelas paredes douradas escondiam, mas, mais que isso, carregava o desejo feroz de ser vista, de ser reconhecida não como uma serva submissa, mas como alguém que também lutava mesmo que em um campo invisível para ele. Por que fez isso? Ele perguntou, a voz embargada entre o espanto e o respeito que crescendo em seu peito parecia desarmar pouco a pouco sua armadura de sheik bilionário. Samira desviou o olhar, o rubor levemente subindo as suas faces. Porque o senhor nunca me chamou para jantar. Porque sempre houve uma distância, invisível mas intransponível. E porque talvez eu quisesse provar que tenho algo a oferecer, além do meu trabalho. Naquele instante, a vastidão do palácio parecia diminuir, e o peso das joias, das roupas, das etiquetas sociais que o cercavam, esvaziar para revelar um homem que poderia, pela primeira vez, sentir a vertigem do simples. Reza, acostumado a controlar tudo ao seu redor, sentiu um estranho calafrio de impotência. Ele respirou fundo, encarando a heroína, que ousara invadir seu reino com a força de sua humildade. Por um momento, o silêncio voltou a preencher o espaço entre eles. Mas não era mais o silêncio pesado e cruel que marcava suas jornadas solitárias, e sim uma pausa carregada daquilo, que poderia ser uma nova história. Samira, disse ele, mais coração do que príncipe das areias, há muito do que preciso aprender. Talvez a mais difícil de todas seja enxergar através das aparências. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas que iluminou a pequena sala como um farol na noite escura. Então talvez eu possa ser sua professora. A intimidade crescente era interrompida suavemente pela porta que se abriu com um ranger discreto. Uma figura surgiu na soleira, um homem de olhar frio e sorriso calculista. Rashid, o conselheiro do sheik e seu braço direito impiedoso no comando do emirado. A presença daquele homem trazia consequências imediatas. Sheik Reza, Rashid anunciou, suas palavras carregadas de uma urgência implacável,
noticiaram um levante no oásis de Al-Khalid. Os rebeldes se mobilizam para atacar as rotas de comércio. Precisamos agir rápido. Reza se levantou abruptamente, o peso da coroa retornando como um trovão sobre seus ombros. O olhar dele percorria os traços de Samira, breve e cheio de um segredo inconfesso. No fundo, sabia que aquela fragilidade aparente era a sua força, e que o que começara naquela humilde cozinha estava prestes a ser confrontado por tempestades maiores. Prepare-se, ordenou a Reza, com voz firme, mas o coração traindo uma incerteza que jamais admitiria. Enquanto mais uma vez a sombra do dever o puxava de volta para o palácio, um conflito interno se instalava, feroz e implacável. Samira permaneceu parada, observando a figura poderosa que se afastava, e sentiu uma dúvida cortante. Aquela noite, simples e corajosa, poderia ser apenas o prelúdio para a maior prova de suas forças. Contra inimigos invisíveis, no Salão de Ouro, e contra as batalhas internas que ameaçavam destruir aquilo que nascia entre eles. Enquanto a porta se fechava atrás do sheik bilionário, um envelope delicado, selado com o brasão do palácio, repousava sobre a mesa. Samira, curiosa e apreensiva, abriu-o, e uma lâmina cruel de surpresa lhe dilacerou a alma. Uma fotografia antiga, onde um rosto familiar sorria com a intimidade de um segredo guardado a 7 chaves. O mesmo rosto dela, mas lado a lado com quem deveria ser o maior inimigo de Reza. O frio cortou-lhe a pele, a revelação batida no peito como um tambor de guerra, anunciando a tempestade que se avizinhava. O silêncio da noite fora quebrado, e o futuro que ambos imaginavam reconstruir começava a ruir diante dos fragmentos de uma verdade ameaçadora. A sombra do passado repousava pesada sobre Samira, e agora, inevitavelmente, também sobre o sheik bilionário. O peso daquela fotografia repousava sobre Samira como um fardo de areia em seus ombros, cravando-se fundo em sua pele já marcada por batalhas invisíveis. Seus dedos tremiam ao fechar o envelope, cada batida do coração ecoando no silêncio da noite, onde sombras dançavam pelas paredes humildes da cozinha. Era um segredo que ameaçava romper o frágil fio que começava a ligá-la à Reza. Um alerta sombrio que jamais poderia ignorar. Enquanto o aroma do incenso ainda pairava, a porta do pequeno quarto rangeu levemente. Samira virou-se, o rosto pálido, mas a postura firme. As luzes do palácio agora pareciam um mundo distante, e o passado golpeava com violência impiedosa ali. Daquele espaço asfixiado, simples porém carregado do peso de expectativas e medos, Reza trancava a porta do salão de reuniões com força. Os relatos de Rashid tinham desencadeado uma tempestade dentro dele. O levante no oásis de Al-Khalid não era apenas um problema militar. Era uma fissura em seu império que poderia expor fragilidades que jamais admitiria à corte ou a si mesmo. Os olhos do sheik brilharam com a chama fria do comando, mas a mente viajava, de repente dividida entre o dever esmagador e aquele instante fugaz de humanidade que experimentara sob a luz tênue da cozinha de Samira. Ele foi para a sacada do palácio, onde a brisa quente da noite acariciava sua pele com suavidade quase cruel. O céu estrelado parecia indiferente aos dramas que moldavam seu destino. Em sua mão, o anel com o brasão da família, pesado como o próprio peso da responsabilidade. Apesar de todo o poder acumulado, Reza sentia-se como um homem à beira do abismo, pendendo entre autoridade absoluta
e a fragilidade que emergia desse encontro com Samira. Enquanto observava o deserto, uma voz suave quebrou o silêncio atrás dele. Era Layla, sua irmã mais nova, cujo olhar perspicaz e sempre vigilante não deixava passar nenhuma peça fora do lugar no tabuleiro de sua família. Ela aproximou-se com leves passos, sua túnica esvoaçando sob o vento noturno. Reza, você não pode se dar ao luxo de hesitar. Estamos cercados por inimigos, e não apenas fora das muralhas, disse ela, a voz tingida de preocupação e uma pitada de reprovação pela vulnerabilidade que tinha percebido no Dimão. Ele virou-se, encarando o rosto de Layla, forte e resoluto como as areias que sustentavam seu reino. Eu não hesito. Só que alguns combates não são travados com espadas ou exércitos. Eles acontecem dentro do peito, confessou, a voz rarefeita, quase um sussurro, que ele mesmo lutava para entender. Layla franziu os lábios, a expressão endurecendo. Samira não é um campo de batalha, Reza. Mas se continuar a se envolver, você poderá ferir mais do que a si mesmo. Cuidado para não misturar emoções ou decisões de Estado. O sheik sorriu, um sorriso breve e triste. Eu já não sei mais onde termina a Reza, o governante, e começa a Reza, o homem. A confissão parecia uma confissão proibida, um deslize nas muralhas que sempre outrora construíra para manter o controle. Naquela mesma hora, dentro do palácio, Rashid se movimentava como uma sombra silenciosa. Seus passos ecoavam pelos corredores revestidos de mármore e seda, até que chegou à sala do trono, onde velhos mapas e documentos espalhados denunciavam a urgência do momento. Ele parou diante de uma tapeçaria, seus olhos frios percorrendo as cenas de glória e poder antigo. Ponderava, enquanto a ambição cintilava em seu olhar, a oportunidade de consolidar ainda mais seu domínio sobre o Emirado, independentemente da vontade de Reza. O levante no oásis poderia ser a isca perfeita para justificar medidas drásticas, para aumentar sua própria influência enquanto o sheik se debatia com seus demônios internos. Horas se passaram, e no silêncio da manhã que começava a tingir de dourado as areias, Samira, mesmo cansada, não conseguia repousar. As imagens daquela fotografia insistiam em tomar forma diante de seus olhos cerrados. O rosto dela, lado a lado com um homem que, na lenda do palácio, era o inimigo número 1 de Reza, erguia uma ponte invisível entre seu passado sombrio e o futuro incerto que se desenrolava. Sentou-se na soleira da porta, as mãos apertando o tecido simples de sua túnica, enquanto suas memórias antes guardadas como pedras preciosas se queriam agora um peso esmagador. Saudades e dores se entrelaçavam, e o medo de ser descoberta, ou pior, rejeitada, escorria como um veneno lento. Naquele momento, o portão do palácio estalou, e passos apressados anunciaram a chegada de uma mensagem urgente. Um mensageiro entrou, suado e cambaleante, entregando um pergaminho lacrado para Reza. Ele rasgou o selo, e ao ler, sua expressão congelou. Não era apenas o levante. Havia notícias de uma traição velada dentro do próprio círculo mais próximo do sheik. Uma conspiração que ameaçava desestabilizar tudo aquilo que ele lutara para construir. Reza fechou os olhos por um breve instante, como se buscasse forças internas há muito adormecidas. Seu mundo, já dividido entre o dever e o desejo, estava prestes a desmoronar. E enquanto a manhã iluminava as paredes douradas do palácio, um pensamento cruel martelava em sua mente. Aquela fotografia não era um passado distante. Era uma promessa de tempestade que podia apagar o que restava da esperança. Um nome ecoou em seus lábios secos, revelador
e ameaçador. Samira. O amanhecer trazia uma luz pálida, quase tímida, como se o sol hesitasse em iluminar aquele mundo cheio de sombras. Samira permaneceu sentada na soleira da porta, a fotografia entre os dedos trêmulos, o coração comprimido por um silêncio que gritava segredos que ninguém ousava revelar. Sua respiração era um fio tênue, quase se quebrando sob o peso do passado que ressurgia com uma força devastadora. Um ruflar distante do véu que cobria a casa anunciava a chegada de uma brisa morna, levando consigo o aroma do deserto e das especiarias que raramente tocavam aquele lar simples. O som do martelar dos sapatos no chão de pedra destoava daquela serenidade inquieta. Reza voltava, mas não era o homem que abandonara a mesa naquela noite. Agora, ele carregava nos olhos um fogo mais frio, uma determinação que não abria espaço para hesitações. A porta rangeu com o peso dos segredos que ela carregava. Reza entrou, os passos firmes atravessando o espaço pequeno, iluminado apenas pelo tímido reflexo do sol nascente que invadia a sala pela janela. Seu olhar pousou imediatamente sobre a figura pálida de Samira, tão frágil e forte ao mesmo tempo. Havia ali uma tensão mal disfarçada, um espaço entre ambos, onde palavras não pronunciadas flutuavam como veias pulsantes de um silêncio ensurdecedor. Samira ergueu o olhar, os olhos castanhos dardejando uma mistura de medo e desafio. As mãos dela seguravam o envelope agora vazio, o destino ali selado como se carregasse o peso do próprio emirado. Essa fotografia, começou Reza, a voz grave, um eco pesado que parecia prender o ar. É uma cicatriz que você carregou sozinha, não é? Ela desviou o olhar, a sombra de uma dor antiga tomando-lhe a face. É parte de quem sou. E, talvez, do que você teme conhecer. Por um instante, a world entre eles tornou-se um campo minado, onde cada palavra errada poderia detonar uma explosão de rancor ou dúvida. Reza apertou as mãos atrás das costas, um gesto raro de contenção dele, o sheik bilionário que comandava tudo com mão de ferro. Aqui, naquele espaço modesto, a rígida armadura parecia dissolver-se diante da complexidade da mulher que lhe enfrentava. Ela pode ser usada contra nós, completou, a tensão abrindo caminho entre as sombras da sala. Se cair nas mãos erradas, esse passado pode destruir tudo o que construí. Samira respirou fundo, cada inspiração uma calmaria precária. Mas revelar ou esconder, o segredo é a mesma prisão. Não, eu escolho enfrentar, não fugir. O olhar de Reza suavizou por um momento, uma centelha breve. De humanidade cravada em seu peito de ouro e seda. Eu quero acreditar em você, mas não posso ignorar o que está por vir. Enquanto o deserto queimava lá fora, sob o sol impiedoso, dentro daquela pequena morada, o relógio parecia derreter. O tempo, que até então trouxera réstias de esperança, agora pesava como chumbo sob os ombros de ambos. Rashid reapareceu, surgindo como uma sombra fria, sua presença convidando uma inquietação instantânea. Sheik, sua voz era uma lâmina afiada, cortante e calculista. Os rebeldes de Al-Khalid avançam, e há indícios de traição interna. O perigo é maior do que imaginávamos. Reza assentiu, mas seus olhos, antes resolutos, agora carregavam uma chaga que nem mesmo o brilho do ouro podia encobrir. Prepare as tropas. Vá com Rashid, Samira. O encarou
surpresa e um lampejo de temor nos olhos. Você não vai simplesmente pelo campo de batalha, ele afirmou, a voz ríspida, mas carregada de um segredo não dito. Preciso que esteja ao meu lado, onde a verdade será testada. Samira fechou os lábios, absorvendo aquele convite que não era apenas um chamado para a guerra, mas um mergulho no desconhecido que ameaçava engolir não só seu passado, mas o futuro que começava a emergir entre eles. Seguiram juntos para o palácio, onde o opulento mundo das sedas e joias parecia mais distante do que nunca. Reza rumava para o trono que poderia se converter em um túmulo de seus próprios desejos, enquanto Samira sentia nas veias o pulsar feroz do perigo e da esperança. No salão de reuniões, mapas se espalhavam como cicatrizes no chão de mármore. Reza estudava cada movimento dos rebeldes, cada traição possível, tentando ajustar as peças do tabuleiro que ameaçava sua família e seu próprio coração. Mas em meio aos planos, seu pensamento escapava para aquela fotografia. O rosto dela, ao lado do inimigo, persistia como um enigma cruel. Um misto de crença e desconfiança lutava dentro do sheik bilionário, e o temor de perder mais do que um império criava um vazio que nem toda fortuna poderia preencher. Enquanto a noite se aproximava novamente, pesada e implacável, Samira recebeu uma visita inesperada. Uma mulher com olhos afiados, vestida de preto, cujo sorriso carregava a mesma frieza do deserto à meia-noite. Samira, a voz sussurrou como uma ameaça velada. O passado nunca esquece, e nem todos os inimigos estão fora do palácio. A mulher entregou um pacote pequeno, selo de cera vermelha, símbolo desconhecido, mas que fazia o sangue da serva ferver. Dentro, um bilhete curto e cruel. Confie em ninguém, nem mesmo em quem diz amar você. O ar tornou-se denso, e Samira compreendeu que, mesmo ao lado do sheik bilionário, a linha entre o aliado e o inimigo era tão fina e afiada quanto uma lâmina de punhal. Nos recantos mais sombrios do palácio, a guerra estava apenas começando. E para Reza e Samira, nada mais seria como antes. Pelo reflexo de uma janela, Reza viu algo que congelou sua alma. Um vulto familiar desaparecendo nas sombras, levando com si o segredo que poderia incendiar o emirado e aniquilar o amor que difícil e dolorosamente começava a florescer. A luz fraca da manhã mal conseguia atravessar as cortinas pesadas do quarto onde Samira permanecia imóvel, seus olhos fixos naquelas linhas torturadas da fotografia antiga, tão familiares e ao mesmo tempo tão terríveis. Cada detalhe da imagem parecia cantar uma melodia de traição silenciosa, uma ameaça impossivelmente real que dançava sobre a tênue esperança que nascera entre ela e o sheik bilionário. Passos firmes quebraram a quietude. Reza entrou, envolto na imponente sombra do governante que era, mas com o semblante sombrio de quem carregava um destino prestes a se desfazer. Os olhos dele, escuros e ardentes como o próprio deserto, buscaram nos dela a verdade que ambos temiam enfrentar. Samira, contraída pela ansiedade, não desviou o olhar. Havia uma força impressionante naquele silêncio, como se pela primeira vez nenhum deles ousasse quebrar o espaço sagrado do não dito. Samira, a voz dele era rouca, quase um sussurro arrastado pelo peso da noite. Essa fotografia é uma ferida que insiste em sangrar. Preciso que esteja sincera comigo. O que aconteceu? Ela engoliu o medo que se acumulava na garganta, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Ele foi alguém do meu passado.
um inimigo que acreditei ter enterrado para sempre. Um homem que destruiu minha família em nome de poder e que me usou para suas artimanhas. A voz falhou, mas a firmeza resistiu, uma chama de resistência contra o passado que tentava se sobrepor a tudo. Reza permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra, seu olhar revelando a luta interna entre a raiva pelo perigo que aquela revelação representava e a compaixão que florescia por trás do sólido trono de ouro pela mulher diante dele. Essa ligação pode nos destruir, admitiu, os dedos cerrados ao lado do corpo. Mas, se for verdade, devemos agir antes que esse fantasma apareça para arrasar nosso presente. O cheiro intenso do incenso barato, misturado ao aroma do café ainda quente, preenchia o ambiente com uma fragrância inebriante. Por um momento, o palácio, suas paredes douradas, seus tapetes bordados, parecera distante, irrelevante frente à tempestade que se formava naquele pequeno cômodo. Sem aviso, os gritos da guarda ecoaram pelo corredor curvado. Reza se moveu com a rapidez implacável de quem conhece o sabor da guerra, sua figura altiva como uma montanha enfrentando a tormenta. Rashid entrou, o rosto pálido, os olhos frios estreitando-se como se carregassem a própria sombra do desastre. Sheik, temos uma situação crítica, anunciou com voz dura. Os rebeldes de Al-Khalid não agem sozinhos. Descobrimos que uma alta autoridade aqui dentro conspira contra o seu governo. A traição está mais próxima do que imaginávamos. O silêncio que se seguiu foi mais denso que as noites de tempestade no deserto. Reza sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. O poder que sempre dominara, ameaçado por um inimigo invisível. Ele olhou para Samira, e naquele instante a fragilidade da mulher em sua frente se mesclou com a mesma determinação feroz que ele via em si mesmo. A luta para proteger o que amava, mesmo quando tudo conspirava para a ruína. Chamem os guardas leais. Confidenciarei a você tudo o que sei, Samira. Agora mais do que nunca, não podemos errar, declarou ele. A voz, carregada de uma urgência que ultrapassava o dever. Seja minha aliada nessa batalha. Samira assentiu, o coração martelando uma mistura de medo e coragem. Ela sabia que a confiança, uma dádiva rara em seu mundo, dependia da sinceridade e do compromisso mútuo, que só poderiam nascer da verdade nua e crua. No salão principal do palácio, o cenário era um contraste feroz entre o esplendor brilhante das joias e dos metais polidos, e a tensão palpável que pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Mapas, documentos e mensagens lacradas, mas ninguém segura as correntes do coração, nem mesmo um sheik bilionário. Reza inclinou a cabeça, a mandíbula tensa. Às vezes, Layla, o coração é o único campo de batalha onde se ganha de verdade. Enquanto discutiam estratégias, uma sombra deslizou silenciosa pelo corredor atrás das cortinas de ouro. Um mensageiro silencioso, com olhos brilhantes e expressão calculista, depositou uma pequena caixa lacrada nos pés do sheik. Sem palavras, Reza abriu. Dentro, repousava um anel feito de metais escuros, adornado com inscrições antigas, um símbolo do grupo rebelde que ameaçava sua corte. A mensagem que a acompanhava era simples, mas devastadora. Escolha seu lado, ou todos perderão. Samira, observando por trás da porta entreaberta, sentiu o peso de cada palavra como um punhal. O passado ameaçava se transformar em presente. O amor que começava a florescer corria risco de ser esmagado pela fera da traição. Mais longe, nas profundezas do palácio,
Rashid mantinha sua máscara impenetrável, seus pensamentos tão obscuros quanto as horas sem luar. Ele espreitava a movimentação do tabuleiro político e pessoal de Reza, preparando o próximo lance que poderia selar o destino do sheik bilionário. Em silêncio, Samira caminhou até a janela. O sol, agora alto, lançava raios ardentes sobre o deserto que cercava o emirado. A mesma imensidão de areia que, por vezes, parecia esconder tanto mistério quanto o coração do próprio Reza. Seus dedos tocaram a fotografia, o rosto dela e do inimigo se mesclando na lembrança assustadora. Respirou fundo, sentindo o peso da escolha que se impunha diante dela. Fugir daquele passado para sempre ou encará-lo, custasse o que custasse. Um arrepio percorreu a espinha quando o vento fez dançar o véu negro de suas vestes e no reflexo do vidro uma silhueta surgiu, uma figura conhecida, mas convidada não esperada. O olhar entre Samira e aquela sombra transmitiu uma mensagem clara. A tempestade estava apenas começando. E enquanto a porta do palácio se fechava atrás dela com um estalo firme, uma única frase queimava na mente do sheik bilionário como um gume cortante. Nem todos os inimigos carregam armas. Alguns carregam segredos que matam mais rápido que uma espada. A noite caía pesada sobre o emirado, envolvendo cada pedra do palácio em um manto de silêncio tenso. Samira sentou-se à beira da janela da pequena sala, as mãos trêmulas segurando a fotografia que parecia latejar em suas palmas. O rosto dela, a sombra do inimigo, a lembrança do passado que recusava descanso. O perfume brando do incenso ainda pairava no ar, como uma promessa velada de que aquela noite seria só o início de uma tempestade muito maior. Reza entrou com passos firmes, a luz do sol nascente caindo sobre a túnica escura que lhe dava a imponência de um governante. Mas em seu olhar havia uma fraqueza recém-descoberta. Ele parou diante dela, não como sheik bilionário de poder absoluto, mas como um homem exposto, vulnerável diante do que se escondia naquela caixa pequena e terrível. Samira, sua voz saiu rouca, carregada de uma mistura de dor e urgência. Essa cicatriz que você carrega, não posso mais fingir que não vejo. Preciso que me diga a verdade, sem mentiras, sem meias palavras. Ela ergueu o rosto, os olhos castanhos cheios de um fogo contido, o medo e a determinação convivendo ali como água e fogo. Ele destruiu tudo que eu amava. Foi um inimigo que pensei enterrado, mas que nunca parou de me perseguir. Usou meu nome, traçou mentiras, e agora essas sombras corroem o que podemos ter juntos. Reza apertou os dedos com força, sentindo o aço do trono pesar em sua alma. Essa ligação pode se transformar na nossa ruína. Mas se é verdade, devemos nos preparar para o confronto. O passado não pode destruir nosso presente. O ruído distante da guarda ecoou pelos corredores. Rashid apareceu, sua expressão pálida e severa denunciava a gravidade da situação que se espalhava como fogo no deserto. Sheik, a traição está enraizada mais fundo do que imaginávamos. Rebeldes e conspiradores se alinham contra nós, e o golpe pode vir de onde menos esperamos. Reza inclinou a cabeça, seus olhos ardendo em uma tempestade interna. Voltou-se para Samira, e naquele momento delicado, aquele pequeno cômodo pareceu mais uma fortaleza do que as paredes douradas que ocupava diariamente. Samira, confiarei a você tudo o que sei. Agora precisamos mais que nunca de lealdade e coragem. Seja minha aliada nessa guerra que não é só de armas, mas de segredos e sombras. Ela assentiu, o coração apertado,
mistura de medo e coragem pulsando em seu peito. O amor nascente, tão vulnerável e precioso, dependia agora de uma verdade exposta e da força para enfrentar o que viesse. Na imensidão do salão de reuniões do palácio, mapas foram abertos, documentos espalhados. Movimentos calculados sob o olhar atento de Layla, cuja voz carregava o pesar e a advertência. Arriscar o coração e o império simultaneamente é um jogo perigoso, irmão. O amor torna todos mais humanos, mas também mais vulneráveis. Hez ergueu a cabeça, mostrando a cicatriz invisível de quem carrega um reino e uma paixão ao mesmo tempo. Nem mesmo um sheik bilionário está imune às batalhas que o coração trava, Layla. Às vezes, são elas que definem o futuro. Enquanto as palavras entre irmãos flutuavam, uma sombra moveu-se furtiva pelo corredor. Um mensageiro silencioso depositou uma caixa pequena nos pés do sheik. O símbolo que adornava a tampa era uma ameaça crua, o emblema dos rebeldes de Al-Khalid, um lembrete cruel de que a guerra vinha de dentro e do além. Hez abriu o pacote devagar. O anel negro, incrustado de inscrições antigas, brilhou à luz tênue, revelando uma escolha cruel: escolher seu lado ou perder tudo o que tinha. Do lado de fora da porta entreaberta, Samira observava, o peito apertado pela certeza amarga de que o passado cega o presente, como uma tempestade de areia. Ela engoliu a dor da desconfiança silenciosa e respirou fundo, decisão tremendo nas veias: fugir da sua história ou enfrentá-la. Mesmo que custasse amor e vida, na penumbra do palácio, Rashid mantinha seu semblante impassível, mas seus olhos refletiam o brilho feroz da ambição. Preparava os próximos passos para usar a crise em proveito próprio. Uma sombra que crescia para se tornar a tempestade definitiva. Samira caminhou até a janela, as mãos ainda segurando a fotografia que agora ardia como um brasão da verdade. A luz do sol iluminava o deserto inclemente, enquanto uma figura apareceu no reflexo do vidro, uma pessoa que não deveria estar ali, trazendo consigo um prenúncio sombrio. Quando a porta se fechou atrás daquela sombra inesperada, o coração de Reza congelou ao entender que, por trás das alianças e traições, havia um segredo destinado a quebrar tudo o que tentou construir. E naquele instante, uma voz fria ecoou em seus pensamentos, cortando como uma lâmina. Nem todos os inimigos empunham armas. Alguns carregam segredos que destroem até os mais fortes. A noite desenhava sombras longas pelas paredes do palácio. A luz suave dos candelabros de cristal mal conseguia aquecer o ar carregado de incertezas que pairava na sala onde Reza e Samira se viam. Pela primeira vez, presos no mesmo segredo. O silêncio entre eles era uma teia cruel, tecida por medos não ditos e pelo peso do passado prestes a explodir em verdades. Reza permaneceu imóvel, observando o rosto dela, onde a coragem insistia em brilhar apesar da tempestade interna. Ele sentia o mundo desaguar sob seus pés, o reino que comandava e a mulher que começava a desvendar em sua alma. A fotografia, aquele estranho relicário de dores antigas, ainda repousava entre as mãos trêmulas de Samira, como se pudesse ficar ali para sempre, congelando a ameaça invisível que se aproximava. Você guarda cicatrizes que eu não sabia existir, disse ele, a voz baixa e rouca, um sussurro entre o poder e o desespero. E ainda assim, está aqui, diante de mim, enfrentando tudo. Diga, Samira, como eu posso proteger seu futuro se não conheço seu passado? Ela o encarou com os olhos castanhos escuros,
profundos como o deserto sob a lua cheia, e por um breve instante deixou que a sombra da dor se tornasse uma chama de confiança. Ele era mais do que um inimigo. Foi a ruína da minha família, o homem que espalhou mentiras para destruir o pouco que eu tinha. Usei meu nome como moeda e sentia dia após dia o peso desse legado obscuro me empurrando para o abismo. Confessou, a voz firme, apesar do tremor que lhe atravessava as veias. Um vento sutil entrou pela janela aberta, balançando as cortinas de brocado dourado, e trouxe consigo o aroma inconfundível do incenso queimando no altar que guardava. As memórias ancestrais da família Al-Nassir. Reza respirou fundo, o cheiro misturando-se à tensão que crescia dentro dele, como uma tempestade prestes a romper. Passos ecoaram no corredor fora da sala. Rashid apareceu, seu rosto sendo metade sombra, metade ameaça. A frieza em seus olhos era impossível de disfarçar. Ele carregava notícias que varreriam o que restava de paz. Sheikh Reza anunciou com voz cortante. Os rebeldes avançam com força inesperada. Temos confirmada uma traição dentro do próprio conselho. A lealdade é uma moeda rara, senhor. Os olhos de Reza se estreitaram, pratos e documentos reluzentes esquecidos diante daquele golpe devastador. Sua garganta apertou, mas a voz que saiu era firme, de um homem que, apesar do peso que carregava, não desistiria tão fácil. Prepare as tropas para a defesa. E Rashid fixou o olhar no conselheiro. Mantenha os inimigos internos sob vigilância. Nenhum passo será dado sem meu comando. Rashid deu um aceno, desaparecendo com a mesma rapidez sombria que chegara. Samira sentiu o frio da tensão envolvendo o lugar, enquanto seu olhar buscava em Reza uma resposta que ele mesmo ainda tentava encontrar. Eu jamais quis que meu passado fosse um fardo para você, Reza. Tudo o que desejo é um futuro onde possamos ser livres, longe dessas sombras que nos arrastam, disse ela, a voz carregada de um misto de determinação e vulnerabilidade. Ele chegou mais perto, o perfume inebriante de sua túnica misturando-se ao aroma das especiarias que se espalhavam no ar quente na noite. O olhar dele encontrava o dela com uma intensidade que parecia querer ultrapassar barreiras, derrubar muros. Samira, há muito que preciso entender. Sobre você, sobre mim e principalmente sobre aquela linha tênue que separa o poder do amor. O silêncio se fez novamente cúmplice, até que o som de passos apressados interrompeu a tensão e a trouxe para as palavras da irmã de Reza, Laila, que entrou com expressão grave. Reza, o império está desmoronando por dentro. Se não agirmos rápido, perderemos mais que terras e riquezas. Herderemos nossa alma. Ele se voltou para Laila, o semblante endurecido, revelando a luta que travava entre seu papel de governante e os sentimentos que cresciam silenciosos. Nem sempre o maior inimigo está do lado de fora, irmã. Há batalhas internas que custam mais sangue que qualquer guerra. Laila o encarou, os olhos firmes como a areia que sustentava seu mundo. Samira é uma dessas batalhas, Reza. Não a subestime, mas cuidado para que ela não se torne uma ferida impossível de curar. Reza permaneceu em silêncio, seu pensamento se derretendo na imagem da fotografia que Samira carregava com tanto receio. As sombras do passado ameaçavam revelar mais do que ninguém estava pronto para enfrentar. Naquela mesma hora, uma mensageira misteriosa foi até Samira. Seus olhos sombrios conspiravam segredos e seu sorriso congelava o ar ao redor.
O passado nunca esquece, Samira. Nem todas as armas são visíveis, disse a mulher, depositando em suas mãos um envelope lacrado com o símbolo do palácio. As palavras ecoaram na mente da serva. Confie em ninguém, nem mesmo em quem diz amar você. Um aviso cruel, entrelaçado nas teias da traição que cercavam o palácio. Samira sentiu o peso daquele recado como uma pedra sendo colocada sobre seu coração. Mesmo diante do sheik bilionário, sabia que a verdadeira batalha estava prestes a se iniciar. Reza, do outro lado do palácio, atravessava corredores adornados com tapeçarias reluzentes, sentindo o peso do poder e da dúvida sufocarem sua respiração. Um rumor, uma sombra que crescia silenciosa, ameaçava rasgar a frágil esperança. Quando voltou ao seu aposento, viu através das janelas de vidro o reflexo fugaz de uma figura familiar desaparecendo entre as sombras. Era alguém que não deveria estar ali, e junto a ele levava a chave para um segredo capaz de incendiar o Emirado e pulverizar tudo o que ele mais prezava, o amor que recém começava a florescer com Samira. No silêncio pesado do palácio, Reza deixou escapar um suspiro contido, enquanto a voz sombria de sua consciência sussurrava: nem todos os inimigos empunham armas. Alguns carregam segredos que matam mais rápido que qualquer espada. A alvorada ainda vestia o céu de tons suaves quando Reza entrou no aposento com passos firmes. Mas a intensidade em seu olhar não refletia a majestade habitual do sheik bilionário. Havia nas curvas de seu rosto uma sombra que carregava mais que o cansaço de uma noite mal dormida. O peso do império parecia suspenso nos ombros dele, mas era o fantasma do passado de Samira que acorrentava o coração invisível por trás das joias e sedas. Ela estava ali, imóvel junto à janela, o envelope vazio entre as mãos que tremiam ligeiramente. O sol filtrava-se pelas frestas da cortina, tocando sua pele morena e revelando uma fragilidade que contrariava a força que sempre a sustentou. Quando Reza se aproximou, o silêncio entre eles tornou-se uma entidade palpável, carregada de perguntas não feitas e medos prestes a serem confessados. Essa fotografia, sua voz emergiu grave e contida. Não me deixe em paz. Não posso fingir que ignoro a cicatriz que você carrega. As palavras caíram como uma prece desesperada para que ela desvendasse aquele mistério. Samira ergueu os olhos, fixando nos dele um fogo contido, uma chama que se negava a apagar apesar da tormenta interior. É uma parte de mim que nunca quis mostrar, disse, a voz embargada, mas que sempre esteve lá, como uma sombra constante. Ele destruiu minha família, usou meu nome para espalhar mentiras e nunca deixou que eu fosse simplesmente quem sou. Reza sentiu o impacto daquelas confissões como uma tempestade tomando conta de seu coração. O trono dourado que governava parecia, pela primeira vez, muito distante da verdade que ali se revelava. Essa ligação pode nos destruir, disse ele, apertando os punhos com força. Mas a ignorância também é um luxo que não podemos mais manter. Se esse passado insiste em viver, então devemos enfrentá-lo juntos. O som de passos firmes e apressados rompeu o momento. Rashid entrou, os olhos frios pesando sobre eles como o aço das lâminas. Sua presença sombria era um aviso que varria qualquer resquício de calma. Sheik, os rebeldes de Al-Khalid não apenas avançam com violência inesperada,
mas descobrimos que a traição habita as paredes do próprio palácio. Um membro do conselho conspira contra o seu governo. A notícia caiu como um golpe de escudo, e Reza sentiu suas veias pulsarem com uma mistura de raiva contida e urgência. Ele virou-se, encarando Samira com um olhar que buscava não só confiança, mas a certeza de que não estaria sozinho na tempestade que se formava. Então prepare as tropas. E Rashid, mantenha os conspiradores sob vigilância extrema. Nada será feito sem minha palavra. Samira não desviou o olhar daquele homem, que enfim começava a vê-la não como uma serva, mas como uma aliada indispensável. A vulnerabilidade em seus olhos era crua, mas também carregava uma coragem que fazia o sheik sentir, pela primeira vez, o peso da verdadeira intimidade. Eu não queria que meu passado fosse um fardo para você, Reza, disse ela. A voz firme, apesar do medo. Só desejo que a partir de agora possamos construir um futuro sem sombras que nos destruam. Reza se aproximou lentamente, a fragrância de especiarias e seda misturando-se no ar denso da sala. Seu olhar, intenso e repleto de promessas não ditas, encontrou o de Samira, como se buscasse na profundidade daqueles olhos a coragem que precisaria para desafiar tudo o que viria. Há muito que preciso entender, não só sobre você, mas sobre mim. E sobre este império que ameaça engolir aquilo que começamos a construir. Sua voz era uma mistura de determinação e uma ternura até então guardada. O momento foi interrompido pela chegada de Laila, irmã de Reza, que entrou com um olhar severo, carregado de preocupação. Reza, o reino treme. Se não agirmos com rapidez, perderemos mais que territórios. Perderemos tudo o que sustenta nossa família. O sheik virou-se para a mulher que conhecia tão bem, sentindo em suas palavras a dureza da realidade que ameaçava desmantelar seu mundo. As batalhas mais cruéis não são travadas contra inimigos visíveis, Laila. Muitas vezes, lutamos contra o que carregamos dentro de nós. Ela franziu os lábios, percebendo a luta interna do irmão. Cuidado para não deixar essa nova aliança virar sua ruína. Samira é valente, mas mesmo os corações mais firmes podem ser quebrados. Reza permaneceu silencioso, os pensamentos pesando como areia movediça. A fotografia, ainda vívida em sua mente, parecia agora um espectro que ameaçava a própria essência do que poderia nascer entre eles. Enquanto isso, um mensageiro discreto entregou a Reza uma caixa pequena e lacrada no salão principal. O emblema gravado na tampa era um lembrete cruel do perigo iminente, o símbolo dos rebeldes. Dentro, um anel negro cravejado de inscrições ancestrais projetava uma ameaça direta, acompanhada da mensagem semi-escondida: escolha seu lado ou perca tudo. Do outro lado da porta entreaberta, Samira sentiu o peso da escolha se tornar ainda mais sufocante. O desejo de fugir de um passado que assombrava se mesclava com o aço da decisão de enfrentá-lo, mesmo que seu próprio amor pudesse ser o preço. Nas sombras do palácio, Rashid observava tudo com olhos que nada perdiam, preparando silenciosamente os movimentos que poderiam derrubar reinos e corações. Samira caminhou até a janela, segurando a fotografia com mãos firmes, o rosto refletido no vidro, uma máscara de coragem e medo. A luz cruel do sol iluminava o deserto à frente. Mas uma sombra familiar se projetou no vidro, uma presença inesperada que feria o silêncio com sua aproximação. No instante em que a porta se fechou atrás dessa figura misteriosa, Reza congelou, um frio ancestral tomando sua alma.
Ele sabia que aquela sombra escondia o segredo capaz de incendiar o emirado inteiro e destruir o amor frágil que agora arriscava florescer entre ele e Samira. Nem todos os inimigos brandem espadas, pensou, com a voz presa na garganta. Alguns escondem segredos, venenos silenciosos que matam antes mesmo do primeiro golpe. O sol tingia o horizonte com tons de ouro e carmim, quando Reza e Samira se encontraram na sacada do palácio, um lugar onde tantas vezes a solidão tinha sussurrado desesperança. Mas naquela manhã, as primeiras brisas mornas carregavam o sabor da reconciliação e da vitória silenciosa sobre as sombras que haviam ameaçado separá-los. Reza apertou as mãos de Samira com uma força que não era apenas de poder, mas de entrega. Seus olhos escuros, profundos como o deserto noturno, refletiam agora não o brilho frio da distância, mas o calor de quem finalmente aprendia a amar com toda a sua alma. Ele não era mais o sheik bilionário governante implacável. Era um homem transformado, redescoberto, curado pela verdade que ela lhes concedera em meio ao caos. Samira retribuiu o olhar, os olhos castanhos brilhando com a serenidade de quem, depois de anos de luta, aceitava a paz que tanto buscara. O peso do passado, aquele espectro tão temido que os assombrava, já não mais os dominava. Juntos haviam enfrentado não só os inimigos de fora, mas também as traições internas, o medo e as mentiras que ameaçavam corroer suas almas. Nos corredores dourados do palácio, agora banhados por uma luz suave e amigável, as cortesãs, guardas e conselheiros circulavam com uma nova energia, carregando a esperança de dias melhores. Laila, silenciosa e observadora, deixou escapar um leve sorriso ao perceber que o irmão, ainda que marcado pelas batalhas recentes, parecia finalmente descobrir um equilíbrio que antes lhe fora negado. Reza tomou a palavra diante dos que o seguiam fiéis, com a voz firme e doce ao mesmo tempo. Este é um novo amanhecer para nosso povo, para nosso reino. Unidos, reconstruiremos o que foi ameaçado. E, acima de tudo, aprenderemos que o verdadeiro poder não está nas riquezas ou na força, mas no amor que nos faz humanos. Samira, ao seu lado, sentiu a vibração daquela declaração alcançar os cantos mais distantes do palácio, onde a luz vinha dissipar as sombras do medo. Ela sabia que seu lugar ali era junto a ele, não mais como serva ou espectadora, mas como companheira e guardiã de um sonho que finalmente podia florescer. A fotografia que outrora fora um símbolo de dor e mistério repousava agora sobre a mesa do salão principal. Dentro de um livro antigo, selada com fita de seda, era passado selado, guardado com respeito, mas que não mais ameaçava o futuro. Aquele rosto que carregava desconfiança tornara-se um capítulo vencido, uma lembrança necessária para fortalecer o presente. Rashid, despojado de sua frieza calculista após os confrontos, afastou-se do trono para sempre. Sua ambição, agora revelada e desmascarada, fora condenada pelo Conselho Real, que recuperava a integridade perdida durante meses de manipulação. A corte finalmente respirava aliviada, e o império retomava seu caminho em harmonia. Enquanto o sol subia no céu, espalhando luz e calor sobre o vasto deserto, Reza e Samira caminhavam no jardim recém-inaugurado do palácio. Um oásis de flores delicadas e cores vibrantes que simbolizava o renascer da esperança. As mãos entrelaçadas denunciavam muito mais que um simples juramento. Eram a promessa de uma vida construída na sinceridade,
no respeito e no amor conquistado com coragem. Em um banco sob a sombra acolhedora de uma palmeira, o sheik segurou o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos que tanto haviam desafiado o destino. Você foi Ninha, luz na escuridão, Samira. Nada será capaz de apagar o que construímos juntos. Ela sorriu, sem palavras, permitindo que seu coração falasse no silêncio entre os dois. Ali, naquele instante perfeito, dissiparam-se todas as dúvidas, medos e segredos. O passado fora confrontado e vencido, e o futuro se apresentava aberto, brilhante e cheio de possibilidades. Mais tarde, no salão de festas do palácio, entre os sorrisos e os discursos, Reza e Samira oficializariam seu amor diante de todos. O casamento não era apenas a união de dois corações, mas de dois mundos, o luxo dourado do Emirado e a simplicidade sublime do lar humilde. Era a prova viva de que o amor verdadeiro transcende classes, segredos e tempestades. Os convidados aplaudiam emocionados, sentindo a energia contagiante daquela história que havia transformado um sheik bilionário impiedoso em um homem capaz de amar sem reservas e uma mulher que, apesar de provações inimagináveis, mantivera a chama da esperança acesa. Na noite que se seguiu, com a lua cheia iluminando o deserto sereno, Reza e Samira contemplavam as estrelas em silêncio confortável, sentindo que, apesar de tudo, encontraram seu lugar no mundo, juntos, fortes, livres e completos. E assim, sob o céu infinito do Emirado, o amor venceu as sombras. O passado foi finalmente enterrado, e uma nova história começou, escrita não nas paredes douradas de um palácio, mas nos corações daqueles que se permitiram sonhar e lutar por uma amanhã melhor. O sheik bilionário e a mulher que conquistou seu império interior encontraram aquilo que nenhuma riqueza poderia comprar: a paz do amor verdadeiro.